noite. Abram todos comigo o Santo Livro, no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus 24, verso 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e os matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos essa noite. Ó Deus, somos tão fracos, Senhor, tão pecadores, carecemos tanto da sua misericórdia, não podemos dar um passo sequer sem tua graça. Ajuda-nos, Senhor. Os dias têm sido tão difíceis, tão sombrios, tão escuros, Senhor. Como enfrentar tanta oposição? Como viver num mundo tão caído, Senhor? Ajuda-nos. Tanta heresia sendo pregada, tanto besteirol, Senhor. Não deixe que isso aconteça hoje. Mas traz a sua autêntica e genuína palavra. E apacenta essas ovelhas, Senhor. Ó Deus, despeja da sua graça aqui, gloriosa e abundante, sobre toda a extensão desse salão. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Presta atenção no que eu vou falar. Quero agradecer mais uma vez pela honra e o privilégio de estar aqui, podendo compartilhar com vocês da Santa Palavra, podendo cooperar com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e com vocês que estão aqui de diversas partes aqui de São Paulo e muitos de outras denominações. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por virem de longe e gastarem tempo e até recursos para estar aqui, para ouvir a palavra. Eu espero que eu não decepcione vocês. Mateus capítulo 24. Você deve ter visto nos jornais de todo mundo, há pouco mais de 15 dias atrás, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele inicia uma ofensiva contra a Síria, contra o Afeganistão, lançando seus mísseis, suas bombas. E você vê ali um foco de um conflito militar se armando, atraindo a atenção da Rússia, da Coreia do Norte, que tem um ditador ali, que publicou dizendo: estamos prontos para a guerra. Essas notícias mexeram com o mundo inteiro. Guerras e rumores de guerras. E essas informações, elas podem
trazer um certo efeito em todas as classes e categorias de pessoas do mundo. Pessoas têm medo de guerra, medo de conflitos armados, campanhas militares, sobretudo quando esses conflitos envolvem superpotências, potências mundiais como Estados Unidos, Rússia, ex-União Soviética, são os maiores poderes bélicos do mundo, e a própria Coreia, que é dotada também de conteúdo nuclear. Isso assusta todo mundo. Mas há um povo em especial que essas notícias soam com algo diferente. A igreja, os crentes. Para eles isso podem ser sinais de acontecimentos já previstos na Bíblia. E tudo isso traz para o povo de Deus, quer qual linha teológica professe, ou até qual linha escatológica professe, traz a lume, traz aos corações dos crentes, que o fim dos tempos se aproxima. Que a volta de Jesus está próxima. E realmente, nós, quando abrimos Mateus capítulo 24, ele é um sermão escatológico, ele é um sermão profético, ele é um sermão da vigilância. E a profecia bíblica, que está aqui, e ela tem como intuito de prever o futuro, ela vai citar acontecimentos que ainda ocorrerão no futuro. E a profecia bíblica, quando ela nos é trazida, ela tem um propósito. Quando nós vemos todas essas notícias, e esses sinais geológicos, políticos, econômicos, religiosos, culturais, quando nós vemos todos esses sinais, e eles apontam para a profecia, para o cumprimento profético, por que isso ocorre? Será que a profecia foi nos dada apenas para matarmos a nossa curiosidade? Tem gente que adora estudar escatologia, ver vídeos sobre escatologia, filmes sobre escatologia, deixados para trás, Tim LaHaye. Para quê? A profecia não foi feita para isso. Quando nós vemos as profecias, o cumprimento delas, debaixo do nosso nariz, o propósito é que ela cause mudança em nós, transformação em nós, que ela altere o curso natural da nossa vida. Essa é a ideia da profecia. Prevenir a igreja, o povo de Deus, prepará-los para o fim, e aqueles que não estão preparados, nem salvos, buscarem isso. Então, pelos acontecimentos mundiais, em todas as áreas da sociedade, elas apontam para algo: Jesus está voltando. Estamos no tempo do fim, e eu posso afirmar isso de maneira inequívoca, sem errar. Nós somos a geração mais próxima do fim, por um simples fato: nós somos a última geração, a última que pisa neste chão. Então, se tem alguma que foi próxima do fim, mais próxima, essa geração é nossa. E é saudável a igreja de Cristo esperar pela volta de Jesus, querer a volta de Jesus, se preparar para a volta de Jesus. Todas as gerações antes da nossa se prepararam, esperaram pela volta de Jesus, e não pode ser diferente conosco. Todavia, eu acredito que nenhuma outra geração esteve tão próxima da volta como a nossa. Teve tanta tecnologia e tantos sinais acontecendo ao mesmo tempo, e em escala muito maior do que a nossa. Nós temos que nos preparar. Eu creio que Jesus está voltando. Creio que estamos vivendo o tempo do fim. Creio que estamos na metade da última semana de Daniel. Creio que tudo está apontando para o retorno triunfal de Cristo. Agora, por que se pregar isso? Isso já vai acontecer, eu não posso mudar a profecia. Por que se prega isso? Qual é o papel da igreja nisso? Como a igreja está situada diante disso?
O interessante é notar que nós vemos uma igreja apática, abatida, inerte, morta diante dos sinais. Jesus disse que quando ele viesse, o povo estaria como nos dias de Noé. Tinha um louco lá pregando que haveria um dilúvio, um juízo, construindo uma arca gigante, dizendo que só haveria salvação lá dentro da arca. E a Bíblia diz que o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, comprava e vendia. Uma indiferença tomaria o povo próximo à volta de Jesus. As pessoas estariam interessadas no hedonismo, na satisfação pessoal, na procura pelo prazer. As pessoas não iriam estar se importando com o eterno, senão com o terreno, com a vida vindoura, senão com a vida presente. Esse é o grande problema. Para que se pregar sobre escatologia? Não podemos mudar o curso da história. Para que falar sobre a volta de Jesus? Ninguém pode impedir ele de voltar. Para que ensinar textos aos quais não temos capacidade alguma de invertê-los, a sua ordem? Para quê? Para nós despertarmos do sono. Amós diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Para nos prepararmos como uma noiva ataviada, adornada, pura, sem mancha, para o seu noivo. E será que nós estamos assim? Que sinais o Senhor pode dar da vinda? Vamos ver. Os discípulos estão com ele no Monte das Oliveiras e perguntam a ele: mestre, quando será isso? Que sinais o Senhor nos dá da sua vinda? Dado uma resposta simples: olha, daqui 2 anos, depois do almoço, tal hora, ali naquele lugar, pode me esperar, eu voltarei. Não é assim que ele responde. Ele começa a fazer um sermão bem complexo, bem profundo, que envolve tanto profecias do primeiro século da era cristã, até o ano 70, como os últimos dias. E ele vai começar dando sinais. Ele não disse a hora exata, ele não disse o dia exato, ele não disse a maneira exata, específica, mas ele deu sinais aos quais, hora que olhássemos e atentássemos, indicariam que ele estaria vindo. E quando falamos a vinda de Jesus, a volta de Jesus, nós não podemos entender que ele está dizendo só que ele vai dar um passeio aqui. Quando ele dá sinais do fim dos tempos. Essa era terminará. Quando fala fim, fala do juízo dele sobre as nações, da destruição desse mundo. Quando fala fim, fala do arrebatamento da igreja. Quando fala fim, fala do julgamento da besta, do falso profeta e dos que adoraram a marca. Quando fala a volta de Jesus, fala o fim dessa era, desse tempo. Essa era terminará. Os poderosos e as nações serão julgadas. Essa esfera existencial acabará. A igreja de Cristo sairá desse local. Deus enviará juízos sucessivos sobre a terra. Isso é a volta. Quando fala volta, fala de todos esses acontecimentos. E eles sucederão. Então, Jesus disse que um dia ia haver o fim. E ele deixou sinais, para que nós, ao vêssemos, eu e você, a palavra foi entregue à igreja, a mim e a você, não fôssemos pegos de surpresa. Ele deixou sinais para que nós nos preparássemos para a sua vinda. Ele mesmo diz que quando o Filho do Homem vier, ele quer nos encontrar vigilantes, esperando por ele, atentos, preparados para esses dias. Que dias são? Como serão esses dias? Então ele começa a listar aqui sinais. Olhem ao vosso redor e vejam que o fim se aproxima. E ele começa aí no verso 4. Jesus lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Engraçado, o primeiro sinal que ele disse. Presta atenção.
próximo à volta de Jesus, a volta de Jesus não seria marcado por avivamento. A volta de Jesus não seria marcado por um progresso suntuoso do reino. A volta de Jesus seria marcado por engano religioso. Uma explosão de falsos profetas, falsos milagres, falsos sinais, falso evangelho, falsa pregação, falsa igreja, falsos apóstolos, falsa conversão, falso batismo, precederia a sua volta. E o que você está vendo? Só ligar a TV no sábado de manhã. O verdadeiro não sei onde você encontra muito não, mas o falso, qualquer esquina. Haveria isso. Queridos, isso está acontecendo. Falsos profetas. O engano está proliferando como nunca. Eu nunca imaginei que eu iria ver o que eu estou vendo hoje. Eu nunca imaginei que ia ver tanta heresia, tanta besterol teológico como agora. Isso é um sinal. Para você ter uma ideia, uma matéria de 2014 do site Gospel Prime, presta atenção. Ela deu alguns números para a gente saber. O último censo evangélico que foi feito em 2010, assinalou a marca de 42 milhões e 300 mil evangélicos no Brasil. Quase 50 milhões de evangélicos hoje na nação brasileira. O jornal Correio Brasiliense estima que foram abertas, no ano de 2013, 14 mil igrejas evangélicas. A média foi de 12 igrejas novas a cada dia no país. A cada dia se abre 12 igrejas novas. Desse total de 14 mil igrejas, apenas 4.400 possuíam CNPJ. Foram 9.600 igrejas abertas irregularmente em 2013. Existem hoje 4.500 cantores e bandas evangélicas em atuação. 600 rádios evangélicas registradas em país, fora as inúmeras piratas. 157 gravadoras produzindo material evangélico. 150 editoras evangélicas. 3.000 novos títulos de livros lançados todos os anos. As igrejas evangélicas arrecadavam em 2014 a quantia de 60 milhões de reais por dia. E anualmente o total de 21 bilhões e 500 milhões de reais, segundo dados da Receita Federal. É uma máquina de movimentar dinheiro. Reportagem da revista Isto É. Surgiu, segundo os dados do censo 2010, do IBGE, uma nova categoria de evangélicos. Evangélicos não praticantes, ou os desigrejados. Eles são mais de 4 milhões de pessoas. A projeção é que em 2020 os evangélicos sejam mais da metade da população brasileira, segundo dados do CEPAL. Veja que explosão! Agora me fale, o quanto disso é bíblico? O quanto disso é veraz? É verdadeiro? O que você está vendo florescer na nação brasileira é o engano e heresia. Cuidado, o próprio Jesus disse: se ouvir que o Cristo está ali, não saia. Se ouvir que ele está acolá, não ireis até lá, porque surgirão muitos falsos cristos, fazendo tão grandes sinais, que se fora possível, enganariam até os eleitos. Cuidado com isso. Você que é crente de cabecinha voada, como Paulo disse aos Efésios, não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Os crentes brasileiros são meninos. Menino fala ali de sem malícia, sem discernimento, e são levados por todos os lados, pelas novidades do mercado da fé, e facilmente enganado pelos lobos. É isso que nós estamos vendo. Esta profecia está se cumprindo cabalmente. Apocalipse capítulo 3 diz: e vi uma besta que surgiu da terra, e ela tinha 2 chifres, e pele de cordeiro, mas falava como dragão, de maneira que até fogo do céu fazia descer.
O que é isso? Veja só, ela tinha pele de ovelhas, mas a Bíblia diz que falava como dragão. Tinha pele de ovelha significa o quê? Essa besta parecia-se cristã, fazia sinais e prodígios, mas não é pelo sinal que você conhece, não é pelo milagre, é quando falava como dragão, tinha postura de crente, sinais, prodígio, maravilha, milagre, mas a doutrina, quando pregava, heresia. E isso está acontecendo. Segundo sinal, verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Dos 162 países estudados pelo IP, Institute for Economics and Peace, apenas 11 não estão envolvidos em nenhum tipo de guerra. De 162 países estudados, 11 não estão envolvidos em guerra. A nossa geração, nosso tempo, é um tempo de conflitos. As fronteiras estão em guerras. Guerras civis, guerras frias, guerras santas, guerras religiosas, guerras por pedaço de terra, guerra envolvendo poder política. O Senhor disse que guerras e rumores de guerra marcariam a sua volta. Mísseis sendo lançados nos Estados Unidos, Rússia se armando, Coreia do Norte se armando, nuvens escuras pairam sobre as nações, e pode se estourar uma guerra de níveis sem precedentes. Quase 150 nações do mundo estão em guerra, sinais do fim. O que mais a Bíblia diz? Verso 6, guerras e rumores de guerras. Verso 7 é a mesma coisa, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Fome marcaria. A Organização das Nações Unidas estimou que 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. Você ouviu? Você sabe o que é isso? Quantos habitantes tem São Paulo e Grande São Paulo? Vamos colocar 30 milhões. É mais de 20 vezes a Grande São Paulo. 870 milhões de pessoas em todo o mundo passam fome. 2/3 da população mundial passam fome. E Jesus disse que a sua vinda seria marcada por fomes, pestes. O que é pestes? Epidemias, câncer. Temos quase mais de 10 mil espécies de cânceres que matam milhões todos os dias. AIDS, gripe aviária, gripe suína, zika vírus. O mundo ia ser assolado por uma onda de epidemias. Está acontecendo como nunca. O que mais? O verso 7 ainda. Fomes e terremotos. Presta atenção nesse dado. Em todo o século XIX, ocorreram 41 grandes terremotos, matando 350 mil, em todo o século XIX. 41 grandes terremotos, matando 350 mil pessoas. No século XX, até maio de 97, já havia ocorrido 96 grandes terremotos, que provocaram a morte de mais de 2.150.000 pessoas. Note o que eu estou trazendo usando esses dados. Quando Jesus disse desses sinais, eles sempre ocorreram na era cristã. Então você pode alegar a mim, pastor, mas esses sinais aí estão furados. Então Jesus tinha que ter voltado 10 anos atrás, 20 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, porque houveram. Mas note pelas estatísticas, que dizem, quanto mais o fim se aproxima, mais esses sinais iriam se intensificar. Quando eu era garoto, tinha um grande terremoto a cada 5 anos, a cada 10. Hoje tem um grande terremoto todos os meses. À medida que o fim se aproxima, iria se afunilar. Todos os sinais sempre aconteceram.
Mas quando o fim se aproximasse, esses sinais aconteceriam com mais frequência e mais intensidade. Haveria mais terremotos e mais devastadores, mais fome e mais mortes, mais pestes e mais flagelos. Seria assim. Eles iriam aumentar em número e em intensidade. E é isso que nós estamos vendo, apontando para o fim. O que mais? Eu vou agora para o verso 10, depois eu vou voltar lá. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos quase se esfriará. Multiplicar a iniquidade. Seria um tempo que o amor sumiria da sociedade, inclusive da igreja. E a causa seria o multiplicar da iniquidade. Veja só, presta atenção para você saber. Deus, antes de despejar o juízo sobre a terra, Ele espera a iniquidade do homem atingir o nível máximo. Foi assim em Sodoma, foi assim no Egito, foi assim nas cidades que Ele destruiu. O que aconteceu foi nos antediluvianos. A iniquidade chegou a pontos tão profundos, que Deus não suportava mais. Então Ele envia o juízo. Sodoma e Gomorra, praticava-se a sodomia. Eram orgias, era um bacanal, era uma coisa tão hedionda, que chegou o cúmulo, o ápice, deles quererem abusar sexualmente de 2 anjos. Então Deus diz para tirar de lá Ló, e Ele despeja a sua ira. O que acontece? Se o fim é marcado por despejar da ira, a ira só é despejada quando a iniquidade do homem atinge o seu máximo. Irmão, nós chegaremos a níveis de depravação que você não tem ideia. O homem se tornará uma besta, um animal. A iniquidade se multiplicará e ela atingirá o seu limite máximo. Deus entregará essa geração a iniquidade. Segundo a estimativa da ONU, no ano 2015, 150 milhões de meninas e 73% de meninos foram abusados sexualmente em todo o mundo. Só em 2015, 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos foram vítimas de pedofilia. Um colapso na sociedade. Estatísticas da Organização Mundial do Trabalho mostram que 1.800.000 crianças e adolescentes são abusados sexualmente no mundo a cada ano. No Brasil, as cifras mostram que 100 mil meninos e meninas são vítimas de exploração sexual. A iniquidade se alastrando. A Organização Mundial de Saúde revela que na América Latina, 1 em cada 4 grávidas decide abortar. No mundo inteiro, por ano, 56 milhões de crianças são abortadas. Maldade, iniquidade. Uma comissão ligada à presidência da República, da ex-presidenta, estava aprovando a cirurgia de mudança de genitália para menores de 18 anos, feita gratuitamente pelo SUS, sem autorização dos pais. Significa que se um homem, um menino de 14 anos, quiser tirar a genitália e virar uma mulher, ele pode se encaminhar ao SUS. A cirurgia será feita de mudança de sexo, sem que os pais tenham consentimento. Era o que eles estavam querendo apoiar.
A iniquidade chegaria a níveis... Deus iria retirar um pouco da sua graça, porque quem refreia o mal é a graça comum. Por isso não temos Hitlers nascendo todo dia, e facínoras fazendo maldade, porque a graça de Deus refreia o mal do homem. Mas quando Ele decidir enviar o seu juízo, Ele retirará a sua mão e deixará o homem descontrolado. A iniquidade vai se multiplicar. Ela já está se multiplicando. O que mais? A Bíblia diz que o amor se esfriaria. A volta de Jesus seria marcado também por apostasia. Lembra de 2 Tessalonicenses? Capítulo 2, verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? A volta de Jesus, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? O esfriamento, o abandono da verdade, o desvio. A volta de Jesus seria marcada por um esfriamento. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A verdade sem entusiasmo, a moralidade sem emoção, o ritual vazio de realidade, são coisas que Cristo condena severamente. Sem fervor espiritual, elas não passam de uma filosofia ímpia, ou um sistema ético ou mera superstição. John MacArthur diz: ser cristão significa amar o Senhor Jesus Cristo, mas a paixão e o fervor dos Efésios por Cristo havia se tornado ortodoxia fria e mecânica. Sua pureza doutrinária e moral, seu imenso zelo pela verdade e seu disciplinado serviço não eram substitutos para o amor a Cristo que eles haviam abandonado. Isso se refere ao primeiro e profundo amor e dedicação que eles tinham por Cristo e sua palavra. Essa advertência nos ensina que conhecer a doutrina correta não é suficiente. A igreja deve ter, acima de tudo, amor sincero por Jesus e a sua palavra. E vai a questão, Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O que é essa fé aqui? Achará quem professe fé verdadeira, achará uma fé vigorosa, vívida, poderosa nele, achará uma fé bíblica, escriturística, doutrinária. Esfriamento marcaria a volta de Jesus, multiplicar de iniquidade, devassidão, imoralidade, orgia, bacanal, morte, assassinatos, crimes, morticínio, genocídio, infanticídio, marcariam essa geração. Seria uma geração vulgar e depravada. Amor se esfriando, apostasia acontecendo, pessoas abandonando fé, pessoas seguindo falsos mestres e tendo comichão no ouvido, não suportarão as sãs doutrinas, mas amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. A Bíblia diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Meu irmão, o que marcaria o fim seria um palco de destruição, de depravação, um horror e uma escuridão tomaria a terra. Desastres naturais, desastres sociais, desastres políticos, corrupção religiosa, marcaria o fim. Agora levanta a mão quem está vendo isso. Agora. Quem acha que Jesus está às portas, diga amém. Amém. Jesus está às portas. Agora sabe o que é o mais impressionante? Olha o verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 8. Porém tudo isso é o princípio das dores. Irmão, olha o que Jesus está dizendo. Quando virdes tudo isso, Ele está dizendo, quando vocês verem essas ofensivas de Donald Trump,
Esses números das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, quando vê esse besterol explodindo em TV aberta, quando vê tudo isso, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Sabe o que Jesus está dizendo? O pior está por vir. Isso não é o fim. Não se assuste, quer dizer, guarde as suas energias, guarde a sua força, não ceda ao medo, reúna as suas forças para aquilo que de fato ainda está por vir. Depois ele vai completar dizendo, isso tudo que vocês estão vendo é só o princípio das dores. Como assim? A referência aqui é de dor de parto, fala de uma grávida. A grávida, quando vai dar à luz, ela começa a sentir dor, horas antes, talvez dias, dor da contração, as primeiras contrações, e vai começando a dor. Aí a contração vai aumentando em tempo e em intensidade, fica mais frequente e mais dolorido. Jesus está dizendo para você aqui, está vendo isso na TV? Estou. Está vendo isso na natureza? Estou. Está vendo isso na economia? Estou. Está vendo isso na religião, na falsa igreja? Estou. São só as primeiras contrações para o parto que vem aí. Tem coisa pior vindo aí. Tem coisa mais majestosa, mais portentosa, mais gloriosa vindo aí. Segure-se, prepare-se, não ceda ao medo, não gaste suas energias, porque coisa pior está por vir. Que coisa pior? É o que eu quero entrar lá, porque eu tenho alguns minutos. Que agora passou de 10 minutos, passou um minuto, paga multa aqui agora. Que coisas são essas? Vamos ver aqui comigo. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Até aí. Agora, o verso 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuge para os montes. Quem tiver soberano, não deixa para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás. Verso 19. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e no sábado. Agora o 21. Porque nesse tempo haverá tão grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Escute o que eu vou falar para você, igreja de Cristo, igreja moderna. A igreja, nós estamos há minutos, horas, dias, meses e talvez anos de uma perseguição que você nunca viu na sua vida. A Bíblia diz, em Apocalipse 13, que João vê uma besta subindo do mar. E ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. O seu corpo era como de leopardo, com partes de leão e de urso. Esta é a besta do Apocalipse. Depois vi uma das suas cabeças ferida de morte, a qual foi curada. Esta é o anticristo. No verso 7 do 3 diz, e foi dada a besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. Essa besta do 13 é interpretada por Daniel 7, que tem a mesma visão. Mas ele tem a visão de animais separados. João vê todos os animais juntos. Daniel vê um leopardo, um urso, um leão e um animal feroz com dentes de ferro. Ele está vendo ali o império babilônico, medo-persa, grego-macedônio e o império romano. São bestas. Cada uma dessas bestas tiveram um líder, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, César, Nero, a figura do anticristo. A besta que está ali é o sistema
sistema político, é o sistema militar, o sistema cultural, junto com a besta da terra, o sistema religioso. Esses sistemas se unem com um só propósito: perseguir a igreja. O que consiste esse sistema? Ideologia de gênero, casamento homoafetivo, ateísmo, marxismo cultural. Essas ideologias serão propagadas pelo sistema, pela besta, pelo governo. E ele terá um líder para guiá-los, o anticristo. Promoverá o ateísmo, promoverá o secularismo, o ecumenismo, promoverá a promiscuidade, promoverá a quebra, a derrocada da família, e promoverá a adoração a si próprio. Então o que tem? Diante da mente caída do mundo, não haverá nenhuma oposição para aceitar isso, porque Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera, a besta já reina, o seu sistema já está no mundo, o antideus, o comunismo, o fascismo, as ideologias, a promiscuidade, tudo já é o sistema da besta. E ninguém faz oposição a isso. Só existe uma instituição que é um empecilho para esse sistema. Só existe uma instituição que não aceita essa filosofia, essa ideologia. É a igreja. Sou eu e você. Então, o anticristo, durante as eras, com o seu sistema, a função dele foi perseguir, esmagar os seus oponentes, perseguir a igreja, hostilizar, torturar, martirizar, matar a igreja. O que você está querendo dizer? Que esse sistema não vai ser possível de ser refreado, parado. Vão se eleger candidatos assim. Essas leis serão aprovadas sim. E a igreja estará aqui neste período, e ela será perseguida, processada, despojada dos seus cargos, perda de emprego, bullying, chacota, perseguição acadêmica, escolar, até a prisão, o processo e o martírio. A igreja vai passar por perseguição, já está passando. Porque o cerco está se fechando. Essas ideologias ganharão mais terreno, mais corpo. E a igreja estará aqui. E ela será brutalmente hostilizada. Mas tem mais ainda. O arrebatamento não se dá antes da grande tribulação. O arrebatamento da igreja se dá no final da grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. Primeiro, está escrito, quando vides o abominável da desolação, fala da ascensão do anticristo. Fujam, corram, porque virá. Para quem foi escrito isso aqui? Para ímpio? Estou falando para o povo de Deus. Eles verão isso. E virá tão grande tribulação sobre quem eles? Não, mas Deus não envia juízo sobre a igreja. Querido, tribulação não é juízo. A palavra tribulação é teste, prova, provação. Deus não tem por que provar o ímpio, testar o ímpio. Tribulação é para a igreja. Apocalipse 3 diz, deu à besta poder para perseguir os santos e vencê-los. Ué, que santos são esses? A igreja. A primeira metade da semana de Daniel é a semana da igreja. Depois da ascensão de Cristo, o triunfo da igreja, o avanço do reino, a pregação do evangelho. A última metade da última semana é o período do anticristo. Apocalipse 13 fala do quê? Qual que é o tema principal do 13? A marca da besta? Não. O anticristo? Não. A besta? Não. Mas qual que é o tema principal do 13? A besta, o falso profeta, o dragão, o anticristo, o sistema e o seu chefe anticristo tem uma função: perseguir os santos, matar os santos, torturar os santos. Você quer ver o retrato disso? O Império Romano, na época do primeiro século da igreja. A besta,
o Império Romano. O anticristo, Nero. E a igreja? Comida por leões, morta, queimada com cera nos jardins de Nero. O que aconteceu naquela época? Eles eram despojados do seu cargo público, desapossados das suas casas, perdiam emprego, eram presos, torturados, passavam fome, saíam da escola e eram mortos. A figura era de Nero, o anticristo. Roma, o sistema. Querido, vai chegar um tempo que nós voltaremos à igreja subterrânea. A igreja institucionalizada não existirá mais. Bíblias serão queimadas, templos serão invadidos, destruídos, ocupados. Então a igreja se refugiará. A marca da vez comprar ou vender, comer ou beber, não tem nada a ver com chip. É ideologia. Quem aceitar o sistema ímpio, imoral, ateu, ecumênico do anticristo, tem livre acesso à sociedade. Quem não aceitar o sistema dele, a adoração dele, será privado de cargos, de trabalho, emprego. E então terá dificuldade de comprar, de comer, de vender. Queridos, outro protótipo do anticristo desse tempo. O nazismo, Segunda Guerra Mundial. O terceiro Reich, a besta. Adolf Hitler, o anticristo. Os judeus, a igreja. O que é que Hitler fez? Uma perseguição fulminante sobre os judeus. Eles eram levados para o campo de concentração de Auschwitz. Eram separados a mãe das filhas, o marido da esposa, filhos e criancinhas em um vagão para um campo de concentração, mulheres em outro vagão de trem para outros campos, e homens em outro vagão para outros. Ninguém se via mais. Eram condenados a trabalho forçado, exaustivo até a morte. Outros executados em cama de gás, uma perseguição ferrenha, eram expulsos das suas casas, perdiam seus empregos, iam para guetos ou iam para os campos de concentração. O anticristo promoverá uma perseguição que fará com que Adolf Hitler seja uma criança. Perderemos cargos, empregos, seremos perseguidos até o martírio. Está aqui, capítulo 24, virá uma tão grande tribulação quando veio, nunca veio. E ela é para a igreja. Não vem com esse negócio, eu vou na segunda leva, eu vou na repescagem. Isso é mentira. Sabe que só crente carnal que fala isso. Se você não vai na primeira, você não vai em nenhuma, meu chapa. Não está preparado para ir agora? Isso é conversa, isso é engodo, engano. Agora deixa eu dizer, para eu finalizar. Eu tenho 10 minutos, eu finalizo. Vem cá. Não deveria você estar preparado para esse dia? Teve um pregador que foi pregar em nossa igreja, um americano, acho que você deve conhecer ele. Ele começou a falar de escatologia comigo, quando eu fui levar ele para o aeroporto. Escatologia. Os filhos todos deles fazem artes marciais. Krav Maga, Jiu-Jitsu. Sabem atirar, porque no país é permitido a posse de arma. Inclusive a esposa. Todos são versados nas escrituras em oração. Ele me disse assim, daqui 10 anos, você vai estar preso. Eu vou estar preso. Porque eles chegaram até nós dizer, ele está pregando que Jesus é um só caminho, ele é exclusivista, ele é louco. Ele está dizendo que a união homoafetiva está errado. Ele vai ser processado, tira os filhos dele, que esse cara é insano, arranca os filhos do Estado, bota na cadeia. 10 anos você pode se preparar. Pegarão vídeos seus e falar, olha ele falando contra o homossexualismo. Olha ele é radical, extremista. Se Hillary Clinton tivesse ganho as eleições, isso já ia acontecer agora. Mas por causa do Trump vai demorar mais um pouco. Falou isso, os filhos treinados. Vem cá. Quer dizer que você está treinando a sua família para passar esses dias? Exactly. Exato. Você está treinando seus filhos para esse dia? Você está treinando seus filhos para não negar Jesus na escola? Eu não preciso do anticristo escatológico aqui, disso tudo que eu falei, Nero, Roma, Hitler. Já está acontecendo. A igreja está se preparando para isso. Você está treinando para viver subterraneamente.
Você está decorando versículos e decorando a Bíblia toda, porque ela vai te ser tomada. Richard Humbert, você pode comprar o livro Torturados por Amor a Cristo, ficou preso 9 anos, numa solitária. E tudo o que ele sabia da Bíblia é o que ele tinha decorado, ele ficava recitando lá dentro. Você vai precisar da palavra, e se você nunca leu agora, não é naquele tempo que você vai ler. Treine seus filhos. Seus filhos serão coagidos a negar a Deus, a aceitar a ideologia de gênero, o marxismo cultural, a dar o apoio e a mão para a besta e dizer, Heil Hitler. Treine as suas esposas, você pode ficar separado dela, você pode nunca mais vê-la. Você viu o filme Gladiador? É a mesma figura, soldados romanos vão até a casa dele, e avisa que eles estão indo lá, ele corre com o cavalo, quando ele chega lá, queimam toda a casa, e degolam toda a família. Vão fazer isso com os filhos dos crentes, com os filhos de pastores. E ele vê aquela cena impactante. Aí acontece o que no final do filme? Ele também morre. E no final do filme eles estão no céu. E ele entra lá para encontrar com eles. Alguns de nós vamos ver as esposas só do outro lado da eternidade. Alguns de nós vamos ver os filhos só do outro lado da eternidade. Eu não posso impedir isso que se cumpra, mas eu posso impedir minha família de ir para o inferno. Treine os seus filhos. Meu filho tem 4 anos e meio. Já sabe 1/3 da Bíblia. Todos os dias eu leio um capítulo da Bíblia para ele. E oro com ele. Ensino valores. Ninguém pode tocar no seu corpo a não ser o seu pai e sua mãe. Ninguém pode tirar sua roupa a não ser o seu pai e sua mãe. Ninguém pode te ver sem roupa sem seu pai e sua mãe. Valores bíblicos. Tudo que você come, tudo que você faz é para a glória de Deus. Não existe outro Deus. Não existe outro. Estou incutindo, estou treinando meu filho como um soldado. Estou treinando a minha esposa. Você está treinando seus filhos para esses dias? Você está preparado para perder sua casa? Está preparado para se refugiar para o monte? Está preparado para ser torturado em nome da fé e não negá-lo? Pois esses dias, querido, isso já está na terra. Países comunistas fechados. País daquele ditador, ele coloca tanque de guerra e passa por cima de pastor vivo, esmaga pastor vivo na Coreia do Norte. Esse tempo está chegando. O ministério da iniquidade já opera, a besta já está aí, só falta o anticristo escatológico. E a função deles é uma só: perseguir os santos. O que significa? Como o senhor vai terminar essa pregação? É tempo de se preparar. A palavra para você é santidade. Como que eu preparo? Você está preparando os filhos a se autodefender, a lutar, a esposa a se defender, artes marciais, ou métodos de sobrevivência para viver longe, saber fazer uma comida, acender fogo, viver subterraneamente. Está rindo para não chorar, tá, pastor? Está morrendo de medo e está rindo. Nós temos que preparar as pessoas para isso. Primeiros socorros, métodos de sobrevivência. Temos que treinar a família. Mas sobretudo, aqui tem um texto. E só aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. O pentecostal e o dispensacionalista tem que perseverar para ser salvo. Não. Então tem que perseverar. Não é isso que ele está dizendo. Nesse tempo nós saberemos quem é salvo e quem não é. Quem é joio e quem é trigo. Quem é bode e quem é ovelha. Como nós saberemos? Os crentes verdadeiros suportarão a prova, suportarão a morte, suportarão e não negarão a fé. E aquele que não perseverar é porque nunca foi salvo. A maneira de saber quem é crente é que o joio vai começar a ser separado do trigo, é que ele não sucumbirá, ele será revestido de graça, de poder, ele será revestido de algo que o fará suportar a perseguição, a tortura, o martírio e estar de pé diante do seu Senhor. Ele termina disso: portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor.
O que é esse vigiai? Ué, se eu já sou salvo, se eu sou eleito, se eu não perco salvação, por que eu tenho que vigiar? Não tem lógica isso. Está vendo os sinais? Você é salvo? Não. Então é hora de buscar isso. É hora de confirmar a sua eleição. É hora de ter certeza da tua salvação. É hora de se assegurar que você está com Cristo. Irmãos, eu não consigo expressar aqui, eu estou cansado da viagem, eu estou fraco, eu estive meio doente esses dias. Mas eu não sei aquilatar, avaliar o que está por vir. Acorde, meu irmão, deixe os seus jogos estúpidos e tolos, deixe esses romances estúpidos e volte-se para esse livro. Se prepare para o maior evento da humanidade, o retorno do Messias. Vá pregar o evangelho enquanto isso. Preocupe-se com a salvação da tua família, do teu esposo, dos teus filhos. Eles estão prestes a serem marcados por tormentos inimagináveis. Você não sabe o que estão tramando contra a igreja. Não sabe o quanto ela será esmagada sobre um governo tirano, maldito. Temos que nos preparar. Preparar nossas casas. Preparar sua esposa para não negar Cristo. Ensine as escrituras, ore com ela, certifique-se da conversão dela. Prepare os seus filhos para não negar Cristo. Ensine as escrituras, ore com eles, certifique-se que estão salvos. Ensine a ter independência. Ensine-os a adorar o Deus de Israel. Jesus está às portas. Ele virá. Ele está vindo. Prepara-te, Israel. Mude a sua vida. Para que o Senhor trouxe essa pregação? Para você ir embora falando, nossa, eu fiquei sabendo que a tribulação, o arrebatamento é da tribulação. Nossa, eu fiquei sabendo que a besta não é minha sogra. Graças a Deus que não é ela, que ela seria pior que a bestona da Bíblia mesmo. Para que o Senhor pregou? Você vai sair daqui hoje. Mudança tem que ocorrer na tua vida. Mudança. Não é melhorazinha, não. Mudança. Transformação. Isso tem que afetar a história da sua vida, o rumo, o curso, seus planos, seus projetos. Tem que ser alterados pela profecia bíblica. O que está para ser marcado é a sua eternidade. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Fecha os olhos. Curva a cabeça. Se você está em família, pegue na mão, abraça o familiar seu. Se você está só, ore por eles. Fala, Senhor, será que eu estou preparado para a sua vinda? Será que eu estou preparado para ser torturado? Perder minha casa, meus bens, meu emprego, passar fome, viver refugiado? Será que eu estou preparado para ser morto, martirizado e não negar o Senhor? Deus, prepara-se para esses tempos. Estão aí os terremotos, guerras, rumores de guerras. Minha irmã, lembre dos seus filhos. Lembre dos seus filhos. Eles estão prontos. Onde eles estão agora? Ore pelos seus filhos. Eles suportarão. Eles herdarão a vida eterna. Pais, orem pelos seus filhos. Esposas, orem pelos maridos. Maridos, orem pelas esposas. Deus, não estamos em nenhum parque de diversões. Oh, Senhor. E por fim, ore por você mesmo. Fala, Senhor, eu preciso, dá-me um novo coração. Salva-me, converta-me, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Ore, meu irmão. Talvez será o seu último culto, sua última noite. Ore. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhum se salvaria. Confirma a minha eleição, Senhor. Ore, meu irmão.
Derrame suas lágrimas. Derrame suas orações. Prepara-me, Senhor. Prepara-nos, Senhor.